quando que eu faço tecnicamente aí? O que eu faço quando eu identifico uma pessoa que tá com uma ansiedade, tá com uma crise de ansiedade? O que você faz pra essa pessoa? Por quê? Tô te perguntando isso. Porque você pode piorar a situação da pessoa. Porque ela já tá numa crise. Aí você vai lá querer ajudar, você pode piorar a situação ainda. O que fazer e o que não fazer nesse Nossa, eu ia momento? falar exatamente isso. O que não fazer, acho que é o principal. A pessoa tá angustiada, você fala assim, olha, tá tudo bem. Fica tranquila, já passa. Gente, naquele momento, ela não quer saber que já passa. Ela não quer saber. Ou vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem, se acalma. Não quero me acalmar agora, calma. Espera um A pessoa pouco. não tá conseguindo nem pensar. Exatamente, quem dirá é me autorregular. Tá, mas gente, tô falando brincando aqui, mas é sério. É sério, é do que não fazer mesmo, Eu gente. não tenho essa concepção. Claro que eu tô falando aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque, Sim. cara, não sei qual é a porcentagem, mas muitas pessoas pensam dessa forma realmente. Pra que eu vou lá? E é importante procurar um psicólogo, né? Sim. Acho que diante de uma crise, né, o importante é acolher a pessoa. Né? Imagine, isso é besteira, não sei porque você está se preocupando. Não. Já passei por coisa pior. E aí, esse é um sofrimento da pessoa, então validar esse sofrimento, acolher essa pessoa, estar junto. Existem técnicas para ajudar a autorregulação, então técnicas de respiração, então fazer com que a pessoa tenha uma respiração guiada, então ela vai respirar, vamos lá, respira comigo, respira fundo. E aí a gente está ali dando esse apoio. A crise tende a passar, né? A gente oxigena esse cérebro e aí a pessoa consegue se regular, né? E aí o próximo passo identificou que está num sofrimento, precisa de apoio e de ajuda, né? E não é vergonha pedir ajuda. É muito corajoso, né? Você dizer eu preciso de ajuda precisa de muita coragem, né? Não é um ato para que você se envergonhe, para que a gente se sinta inferior, não. É um ato de cuidado com a nossa vida, né? Com o nosso bem-estar. Então, dar o apoio. Se no primeiro momento essa pessoa não consegue, tá indo sozinha, tá ali ao lado, fala, olha, o que você precisar, eu tô junto. Então, de ser essa ponte para ser esse facilitador mesmo nesse processo. Porque às vezes a pessoa não consegue, ela não tá conseguindo. E aí precisa do outro para ser esse mediador. E aí o quão é importante a gente estar atento aos sinais e sintomas, né? Porque a pessoa vai dando sinais, né? Começa a chegar muito atrasada no trabalho e era uma pessoa que não chegava atrasada, que era sempre pontual. O que está acontecendo? Então, não no sentido de cobrança, mas de eu posso te ajudar, né? No que eu posso te ajudar? E aí, de acolher essa pessoa, porque assim, a gente vai vendo mudanças quando há um adoecimento. Né? E o adoecimento, ele não acontece do dia para a noite. Né? Ele vai vindo numa sequência até chegar nesse ápice, né? Das crises, né? Então, a importância de estar atento. Isso eu falo dentro de casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações. Então, de estar sempre... E em relação até em pedir ajuda, além da terapia, que é o tópico principal disso, hoje a gente tem o Centro de Valorização da Vida, né? Que acho que se eu não me engano é 188, que consegue ligar, consegue conversar. Então, eu conheci pessoas que ligaram quando estava pensando em suicídio e tudo mais e conseguiram um apoio muito importante daquela pessoa que não te conhece, e às vezes é isso que a gente precisa, de alguém que não conhece o nosso problema e que se compadece dele, que ajuda. E as pessoas foram muito acolhidas nesse... É um centro, né, de pessoas e tudo mais. E aí dá para ligar, acho que tem a opção de chat também. E eles conseguem ali acalmar, não são terapeutas, mas são ouvintes. Então, não exclui a terapia, na verdade. Acho que para um momento de, olha, não tá tudo bem. É isso que você falou, acho que eu preciso de ajuda. Mas eu não tenho ninguém, e agora? O que eu faço? Pô, me afastei do meu amigo, me afastei da minha família, e agora? Talvez ligar para alguém que te ajude, depois procurar um psicólogo, fazer uma terapia, às vezes até medicação também, que é tão taxada de, agora toma remédio, mas às vezes é necessário tomar remédio, né? Uma medicação que acalme e tudo mais, que te deixe mais tranquilo, justamente para que não seja tão defasado assim, né? Que você não fique
tão mal, que não afete tanto a sua família, você, o seu trabalho, as suas amizades. Então, é um ponto importante aí Mas a que... pessoa, ela precisa ter um autoconhecimento, ela precisa se Também. conhecer também. E eu acho que esse é o ponto também do psicólogo, né? Uhum, De mostrar, trazer consciência pra essa pessoa. exatamente. Porque tem muita gente que se coloca pra baixo. Hoje a gente tá nessa era na era do Monjaro, né? Onde todo mundo quer resultado muito rápido, Tudo pra ontem. tudo pra ontem. A pessoa, ela vai adoecer por conta disso, a autoestima vai abaixar também, vai acabar com a autoestima. Ela vai adoecer também. Então a gente tá falando de trabalho, a gente falou de família, mas a gente tem essa questão também de não praticar uma atividade física, querer as coisas pra ontem, entrar numa questão de medicamento Monjaro, Uhum. aí ela vai, consegue o resultado por conta da medicação, mas ela também não pratica nada, Não aí faz para, nada. bum, acorda de novo, aí Volta o e ciclo. vive. Só vai piorando. Era acelerada, né? Que é tudo pra ontem, eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo o tempo inteiro. E aí quando você... Caramba, não consigo. E o do vizinho sempre é melhor. E a grama do vizinho deve ser sintética, gente. Certeza. Às vezes nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Às vezes ela é só sintética. E se a gente pensar nessa era, né, falando aí do corpo, a gente tem, né, uma mídia, né, uma sociedade que vai colocando, impondo isso, né, o corpo perfeito, a família perfeita, a felicidade, né, então as redes sociais vão trazendo muito isso, né, então que tudo tem que ser muito perfeito, e na Sim. verdade não existe vida perfeita, Uhum. né? O que existe é formas como a gente lida com a vida, como a gente ultrapassa aí, vai vivenciando as dificuldades e vai conseguindo se restabelecer, porque dificuldade todo mundo passa, né? Situações sempre vão ocorrer. Então, como a gente lida, como a gente ressignifica, né? E quando a gente fala, você falou do psicólogo, né? Dos problemas. O psicólogo já tem os dele, eu vou levar o meu, vai juntar tudo, vai virar uma Vai confusão. virar um bololô lá. Todos nós temos, né, as nossas questões, só que o profissional de psicologia, ele é um profissional que ele tem uma especificidade para acolher, para trazer ali pro paciente estratégias para que ele consiga, né, se organizar diante de questões emocionais. Então, é muito comum a gente falar assim, eu sou quase psicóloga, porque eu fico aqui, eu escuto isso, aí eu dou conselho, e a gente não dá conselho, né? Exatamente. A gente, junto com o paciente, a gente auxilia nessa construção de estratégias para lidar com as adversidades, entender o porquê que aquele ciclo sempre se repete. A pessoa que tem que dar a sua própria resposta, não você. É a consciência da pessoa, né? A gente vai trazendo ela para ter essa autoconsciência, né? Essa autopercepção. O porquê que certas coisas sempre vão se repetindo, que a gente vai vendo que vão havendo repetições de padrões, né? Então, como que eu auxilio essa pessoa? Fazendo com que ela entenda isso, que ela perceba isso dentro da terapia. O que acontece com ela, como que ela pode, né? Qual é o gatilho? Por que algumas coisas sempre acontecem, né? Da mesma forma. Então, esse processo terapêutico é de autoconhecimento. A gente é só uma ferramenta, um facilitador. Mas o paciente é a pessoa que está ali, quando aberta para a terapia, é o principal nesse processo. A gente é um mediador, né? Ele vai trazer e a gente vai mediar todos esses conflitos que estão ali internamente. Quando que você vai dar alta para esse paciente? Você consegue dar alta para um paciente? Claro. Qual é o momento que você fala que até daqui eu não vou mais? Aqui ela precisa procurar outro psicólogo, você tem que passar, como que funciona? É assim, Não pode. Sabe o que eu tô falando? Imagina que Então, é assim, na minha atuação, né, eu atuei 12 anos na saúde mental, estou há 7 anos, né, atuando com criança. E nessa atuação, o que a gente vai observando, né? A gente vai entendendo o processo do paciente, como ele vai ressignificando as situações da vida e ele mesmo vai trazendo as estratégias. No começo das sessões da terapia, a gente ajuda ele a pensar, depois ele vem com a resposta. O paciente ele vai dizer, olha, teve essa situação, aí eu pensei em tudo aquilo que a gente já conversou, e aí eu encontrei que essa era a melhor saída, essa era a forma de resolver. E ele começa a fazer isso sozinho. O que é importante a gente entender?
que a terapia, que o profissional, ele é um facilitador, né? Eu não posso, e não Um é o meu facilitador não é uma muleta. não é uma muleta. Exatamente. E eu não posso esperar que esse paciente, toda decisão que ele tome, ele tenha que primeiro trazer para a terapia, para depois ele resolver. Não, o processo é que no começo ele traga, a gente vai, né, trabalhar essa organização desses pensamentos, mas depois ele por si só já vai ter as ferramentas e ele vai conseguir, né, fazer ali sozinho, tomar as decisões que ele precisa. Então, o processo terapêutico, ele não é para criar uma dependência, é para o paciente ser independente e ele conseguir realizar. Né? Então, quando você enxerga que ele já ele tá andando, tá andando, é que nem um bebê. é um bebê. No começo a gente tá ali, ó, dando apoio, porque cai, tá, né, nesse processo. Depois que ele anda sozinho, ele vai para frente.